Você já ouviu dizer que leva 21 dias para formar um hábito, mas para mudar quem você é, não apenas o que você faz, são necessários 30 dias. 30 dias não são um número aleatório. São o tempo mínimo para reprogramar o subconsciente. São o tempo necessário para criar novos circuitos neurais. São o tempo exato para que uma identidade antiga comece a morrer e outra comece a nascer. E quando você se torna uma pessoa diferente, a sua vida, inevitavelmente, se torna diferente. A maioria das pessoas tenta mudar a renda sem mudar a mente, tenta mudar o resultado sem mudar a causa, tenta atrair riqueza carregando por dentro uma identidade treinada para a escassez. E é por isso que falham. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando os homens mais ricos e bem-sucedidos do mundo. E ele chegou a uma conclusão desconfortável para muitos, mas libertadora para quem está pronto. A riqueza nunca começa no dinheiro. Ela começa em um estado mental específico. Você não está aqui por acaso. Se este vídeo chegou até você, é porque algo dentro da sua mente já começou a questionar o velho padrão. Talvez você esteja cansado de trabalhar muito e avançar pouco. Talvez esteja cansado de prometer que dessa vez vai ser diferente e ver tudo voltar ao mesmo ponto. Esse cansaço não é fraqueza, é o sinal de que a sua consciência está amadurecendo. A verdade é simples, embora poucos aceitem. O subconsciente governa cerca de 95% das suas decisões diárias. Ele decide quanto você ganha, quanto você aceita, o quanto você ousa, o quanto você recua, e o subconsciente não muda com força de vontade. Ele muda com repetição, emoção e constância. Por isso, 30 dias. Durante os próximos 30 dias, você não vai apenas aprender sobre riqueza. Você vai pensar, sentir e agir como alguém que está se tornando rico. Não por fingimento, mas por condicionamento consciente. Você vai desmontar crenças invisíveis que foram plantadas na sua mente desde a infância. Frases como dinheiro é difícil, isso não é para mim, rico é desonesto, ou a mais perigosa de todas, eu não mereço. Essas ideias não são suas. Elas foram herdadas, repetidas e aceitas sem questionamento, e agora estão sendo desafiadas. Napoleon Hill chamava isso de despertar do propósito, o momento em que o indivíduo para de viver no piloto automático e assume o comando da própria mente. E preste atenção nisso. Abrindo sua mente, se percebe que nunca ninguém te explicou riqueza dessa forma, então faça algo simples agora. Siga o canal e ative as notificações, porque este desafio não é um vídeo isolado. É um processo, e os próximos passos vão te conduzir, com método e clareza, para substituir essas crenças invisíveis por uma nova estrutura mental de prosperidade. Respire fundo. Você acabou de identificar o verdadeiro campo de batalha, a sua própria mente. Agora que você trouxe à luz as crenças invisíveis, chegou o momento mais delicado e mais poderoso de todo esse processo, a reprogramação do subconsciente. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente não aprende por lógica, ele aprende por repetição emocionalizada. Por isso, tentar pensar positivo de vez em quando nunca funcionou para a maioria das pessoas. A mente profunda não muda com intenção, ela muda com treinamento. Durante anos, você treinou sua mente para sobreviver, não para prosperar. Treinou para evitar riscos, não para expandir. Treinou para aceitar limites como se fossem leis naturais. Agora, você começa um novo treino. E aqui está o princípio central de Napoleon Hill. Aquilo que você repete com fé, emoção e constância se transforma em convicção, e toda convicção se manifesta como realidade. A reprogramação não é um evento místico, é um processo psicológico, neurológico e espiritual ao mesmo tempo.
Toda vez que você repete uma ideia de riqueza de forma consciente, você ativa novos circuitos neurais. No início, eles são fracos, quase invisíveis, mas com repetição diária, tornam-se caminhos dominantes. É por isso que 30 dias são essenciais. Não porque o número seja mágico, mas porque é o tempo mínimo para que o cérebro comece a aceitar um novo padrão como normal. E preste muita atenção. O subconsciente aceita melhor imagens do que palavras. E aceita ainda mais quando essas imagens vêm acompanhadas de emoção. Por isso, você não vai apenas afirmar que é próspero. Você vai sentir como alguém que já está em expansão. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. Não uma fé religiosa no sentido comum, mas uma certeza interna, construída artificialmente até se tornar natural. Você age como se já fosse possível. Pensa como se já estivesse a caminho. Sente como se já estivesse se tornando. E então, algo começa a mudar silenciosamente. Suas escolhas ficam diferentes. Sua tolerância ao desperdício diminui. Você começa a se incomodar com ambientes, conversas e hábitos que antes aceitava. Isso não é arrogância, é alinhamento. A mente reprogramada começa a rejeitar o que não combina. O que aprendi sobre mim? Essa reflexão grava no subconsciente a mensagem mais poderosa de todas. Eu sou alguém que evolui todos os dias. Esse ritual não muda apenas seus resultados. Ele muda quem você acredita ser. E quando a identidade muda, o esforço diminui, a resistência enfraquece, o novo padrão se instala. Se esse ritual fez sentido para você, se algo dentro de você reconhece que isso é simples, mas verdadeiro, então diga internamente: eu me alinho com essa disciplina, não para mim, para você. Porque a partir de agora, a expansão começa a acelerar. Agora chegamos ao ponto onde muitos falham, não por falta de fé, não por falta de conhecimento, mas por falta de ação organizada. Napoleon Hill foi categórico. Pensamento, por mais elevado que seja, sem ação direcionada, permanece apenas como potencial não realizado. A mente pode até ser reprogramada, mas é a ação que convence o subconsciente de que a mudança é real. Existe uma diferença profunda entre agir por impulso e agir com organização interna. A maioria das pessoas até se move, mas se move sem direção, sem constância, sem alinhamento com um propósito definido. E isso gera cansaço, frustração e abandono. A ação organizada nasce quando a mente já decidiu quem você está se tornando. Ela não pergunta se você está com vontade. Ela executa porque faz parte da identidade. Durante este desafio, a ação não é sobre fazer tudo. É sobre fazer o essencial todos os dias. 30 minutos diários, focados, conscientes, sem distração. Esse tempo, quando respeitado, cria algo poderoso. Confiança interna. Cada dia cumprido envia uma mensagem silenciosa ao subconsciente. Eu faço o que prometo. Eu confio em mim. Eu sou consistente. E poucas coisas constroem riqueza tão rápido quanto a autoconfiança baseada em evidência diária. Napoleon Hill observou que pessoas bem-sucedidas não são as mais inteligentes, mas as que agem com regularidade inabalável. Elas entendem que o progresso não acontece em saltos heróicos, mas em movimentos simples repetidos com disciplina. Você não precisa ver resultado imediato. Precisa apenas não parar. Aqui entra um princípio profundo. O subconsciente responde melhor ao ritmo do que à intensidade. Quando você age todos os dias, mesmo pouco, a mente começa a trabalhar a seu favor. Ela busca soluções, ela ajusta rotas, ela amplia a percepção. E então surgem ideias, conexões, oportunidades que antes não existiam, ou que sempre estiveram ali a partir de muitas pessoas de prosperarem de forma duradoura. Elas até mudam por um tempo, mas depois relaxam. E quando relaxam,
A mente antiga tenta reassumir o controle. Napoleon Hill alertava: o subconsciente aceita facilmente novos padrões, mas também retorna aos antigos se não houver vigilância consciente. Por isso, esta fase não é sobre aprender algo novo, é sobre manter o que foi construído. A mentalidade de riqueza funciona como um campo magnético. Quando ela está ativa, você atrai ideias, pessoas e oportunidades. Quando ela enfraquece, você volta a reagir às circunstâncias. E o que enfraquece esse campo? Distração, ambiente errado, conversas erradas, rotina sem intenção. Você não perde riqueza por falta de dinheiro, perde por falta de proteção mental. Napoleon Hill chamava isso de associação seletiva. Você se torna a média das ideias que consome e das pessoas que escuta com frequência. Por isso, consolidar a mentalidade de riqueza exige escolhas conscientes. Nem todo convite merece seu tempo. Nem toda opinião merece sua atenção. Nem toda conversa merece sua energia. Aqui, maturidade espiritual e psicológica se encontram. Você começa a perceber que paz mental é capital, clareza é capital, foco é capital, e tudo o que drena isso é caro demais. Manter o campo magnético ativo significa continuar praticando o essencial, mesmo quando a empolgação inicial passa, mesmo quando o novo já não parece tão novo. É aqui que muitos desistem, justamente quando a mente já começou a se alinhar. Napoleon Hill dizia que o sucesso verdadeiro é resultado da persistência invisível. Aquela que ninguém aplaude, mas que sustenta tudo. Você não precisa fazer mais, precisa não abandonar. O ritual pode ser ajustado, mas não deve ser abandonado. A atenção pode oscilar, mas não deve ser entregue ao acaso. A mente prospera em ambientes de intenção contínua. Se você sente que esta mensagem está te ajudando a se manter firme, se percebe que agora entende que riqueza é manutenção diária, então reconheça internamente: eu sustento essa nova mentalidade. Porque sustentar é mais poderoso do que iniciar. Na próxima e última parte, você vai selar esse processo com um decreto final. Não como promessa vazia, mas como afirmação de identidade. Chegamos ao ponto em que palavras deixam de ser apenas palavras e se tornam decretos internos. Napoleon Hill ensinava que existe um instante exato em que a mente deixa de oscilar e passa a operar a sua mente de que este caminho não foi passageiro. Lembre-se, riqueza não é um evento isolado. É uma construção diária, baseada em consciência, ação e constância. E agora você sabe o caminho. Nos vemos no próximo vídeo, porque sua mente está renovada e o seu milagre já começou.